Na aula de hoje, vamos aprender a fazer essa linda e prática almofada rolinho, muito boa para ser usada como relaxamento na base do pescoço e quando você fica muito tempo no computador. Para quem não me conhece, meu nome é Vera Mundi e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de dar o seu joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou e se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Anote então o material que você vai precisar. O material que vamos usar para este trabalho é um retalho de 54 por 34 de TNT, um tecido de tricoline 100% algodão 50 por 37, 2 discos de 13 centímetros de diâmetro, do mesmo tecido, tricoline 100% algodão, e um zíper embutido de 46 centímetros. Vamos usar tesoura, alfinetes, fita métrica e a linha para costurar. E o pé calcador de zíper invisível. Para fazer essa almofada de relaxamento, nós vamos usar o rolinho de espuma. Este rolinho eu procurei muito na internet e não estava conseguindo encontrar do jeito que eu queria. Eu queria um de 45 centímetros, mais ou menos, de comprimento, com um diâmetro de 10 centímetros. Como eu não estava encontrando, eu procurei a espuma para fazer a lateral dos berços, o protetor de berço de criança. Então, eu vi que era o diâmetro que eu queria e eu encomendei pela internet e foi isso que eu fiz. Para esse kit de berço vem 2 rolinhos iguais a esse, de 46 centímetros de comprimento e o diâmetro de 10. E vem o comprimento do berço, que são 1,38, se não me engano. Esses aqui eu cortei com uma faca bem amolada, aí para ficar do tamanho que eu quero, que são 46 centímetros. Essa parte da lateral do berço, do comprimento do berço, ela vem emendada, é assim mesmo, não tem problema nenhum. Então aqui eu vou usar uma parte só, que eu vou fazer uma almofada, mas só para explicar para vocês que se vocês quiserem comprar esses rolinhos de 10 centímetros de diâmetro, procura aqueles que vêm para fazer a proteção de berço de criança, que é o joguinho completo. Eu vou deixar para vocês o lugar onde eu comprei, que foi a Casa Rock. Comprei pela internet, eles entregaram direitinho e chegou rapidinho. Então eu recomendo esse lugar. Então, nós vamos usar este aqui, este rolinho. Para você medir o diâmetro com facilidade do disco que você tem que cortar, você posiciona em cima de um retalho de tecido e passa a caneta em volta, fazendo a marcação. Depois, para cortar, deixa 1 centímetro de folga, que é a folga da costura. O próximo passo, nós vamos fazer o forrinho da nossa almofada. Então, eu vou costurar aqui 15 centímetros, colocar um alfinete, costurar até aqui 15 centímetros e na outra ponta a mesma coisa. E vou deixar uma folga aqui no meio. Eu vou usar a largura do ponto 2,5, a posição da agulha está no meio, a tensão da linha está no 4 e do tecido está no 5. Retiro esses excessos de linha. Agora eu vou dobrar, aqui está o meio, eu vou posicionar desta maneira, nos 2 lados. E vou fechar essas laterais, essas pontas aqui, só passar uma costura nas 2 pontas.
Já costuramos aqui, fechamos as pontas, eu vou virar para o lado direito, o nosso forrinho. Eu estou usando o TNT, mas se você quiser usar um tecido para forro, um outro tipo de tecido, fazer com zíper, você pode fazer também. Se você for fazer para vender, para ficar com acabamento melhor, você pode fazer esse forro de uma outra maneira. Eu já vesti o forro aqui no nosso rolinho, embuti as pontinhas aqui para dentro, para ficar bem ajeitadinho. Lembrando que se você... Aqui eu nem vou passar costura nenhuma. Esse forrinho é só para a capa da almofada deslizar mais suavemente, porque a espuma ela é muito áspera, então o tecido não desliza sobre ela. Lembrando que se você for fazer para vender, quiser fazer com acabamento melhor, né, você pode fazer com o tecido para forro, inclusive colocar o zíper e pode usar também esse mesmo sistema aqui de fazer dessa maneira, com o círculo, fechando as pontas. Essa aqui eu estou ensinando de uma maneira mais simplificada se você for fazer para o seu uso em casa. A capa, o primeiro passo é colocar o nosso zíper. Como eu só tenho um zíper maior, o meu eu vou cortar depois de colocado. Está funcionando direitinho. Eu vou posicionar e prender com um alfinete. Lembrando que o zíper invisível ou embutido, a gente posiciona sempre com o cursor virado para baixo, para o lado direito do tecido. Aqui está o cursor, olha. Ele está do avesso, com o avesso para cima. E você vai costurar sempre com ele aberto. Então, eu prendi aqui no início e vou costurar. Para que o zíper fique bem costuradinho, na medida certa, você posiciona ele em cima do tecido e com o dedo você segura ele, abre mais ele. Que assim ele vai ficar bem juntinho, bem justa a costura. Então, abriu aqui, puxa para a esquerda, né, delicadamente e vai costurar. Eu vou começar com um retrocesso. Vou sempre ajeitando para ficar bem aberto. E eu posiciono meu dedo aqui, segurando o zíper bem forte, que aí ele não vai sair do lugar. E com a mão direita eu posso ir segurando aqui na outra ponta. Aqui eu coloquei o zíper num lado. Agora vamos ver se precisamos fazer um ajustezinho aqui. Eu gosto de deixar sempre uma folguinha no tecido, porque às vezes dá alguma zebra e é melhor a gente cortar o tecido um pouquinho mais largo e ajustar depois do que cortar estreito e aí não tem mais jeito. Então vamos ver como ele vai ficar. Eu vou juntar então as duas pontas aqui, os dois lados do tecido, para ver o quanto que eu preciso ajustar. Vamos lá. Para ficar bem certinho, olha, vai ter essa sobra. Eu prefiro sempre deixar uma sobrinha no tecido e cortar depois. Porque assim é uma coisa que a gente pode resolver. Ao contrário, não tem jeito. Se você deixar faltando meio centímetro e depois der errado, não tem como consertar. Você vai ter que cortar outro tecido. Então, nós vamos colocar agora no outro lado. Já está bem juntinho, olha, as duas laterais, as duas pontas, certinho aqui. Aqui do outro lado também vai ter essa sobrinha. Eu vou costurar o zíper, depois eu vou cortar. Vou abrir novamente. Aqui ele está na mesma direção, mesma largura.
de uma ponta a outra. Agora eu vou costurar da mesma maneira que costurei do outro lado. Abrindo bem o zíper no início, antes de posicionar o pezinho. Sempre com o retrocesso no início. Então, deu uma sobrinha de 2 centímetros aqui, que eu vou cortar. Vamos perfilar agora com o zíper. Veja bem, essa sobrinha que eu deixei, para quem está começando na costura, é muito importante você não cortar o tecido muito certinho, pois muitas vezes a gente acaba se confundindo e cortando um pouquinho menos. Então, é melhor deixar um pedacinho maior, depois você pega e acerta. Sempre cortando um pedacinho a mais, tem conserto. Quando corta um pedacinho a menos, não tem jeito. Você só cuida para não cortar o zíper, corta só o tecido. Nós vamos agora fechar as laterais da nossa almofadinha. Eu estou com a capa da almofada do lado avesso ainda. Fechei aqui uns 8 centímetros de zíper. Vou vestir nessa ponta aqui. Visto assim. Agora eu vou cortar esse excesso de zíper. Como eu falei, como eu não tinha o zíper do tamanho certo, não tem problema. A gente tem um maior, a gente ajusta, corta ele. E eu vou colocar essa lateral, essa tampinha. Como é que você pode fazer para ficar mais fácil para você? Você divide ele, dobra aqui, você faz uma marcaçãozinha. Você pode fazer com o giz, com um lápis. Eu vou fazer com essa canetinha aqui, depois essa pontinha vai ser jogada fora. Dobra novamente. Então, ficou dividido aqui em 4. Aí você vai colocar aqui. Vai prender um alfinete em 4 partes, nos 4 pontos. Você só cuida aqui para o alfinete não pegar o forro aqui de baixo. Vai colocando com jeitinho. Quando você pega aqui, você consegue sentir se você está pegando o forro ou não. Ela já está posicionada, agora nós vamos alinhavar em volta toda. Eu não preciso alfinetar toda, só prendi esses 4 alfinetes, coloco uma linha na agulha e vou alinhavar em volta toda. Quando você vai alinhavando, você vai cuidando para não alinhavar com o forro de baixo. Vai retirando os alfinetes. E assim você vai fazer em volta toda dessa tampinha da almofada. Se você sentir que está pegando o forro, você empurra com o dedo assim, até que você sente que está pegando só nos 2 tecidos. Essa parte da tampa e essa parte interna. Agora eu alinhavei toda a volta, retirei todos os alfinetes, vou retirar a almofadinha e vou costurar. A única coisa que eu mudei aqui foi o posicionamento da agulha. Eu joguei ela toda para o meu lado esquerdo. Vou começar a costura em cima do zíper. Eu coloquei a agulha toda para o lado esquerdo porque assim vai dar a margem que eu quero aqui de costura. Começo a costura com um retrocesso em cima do zíper. Aqui nós vamos fazer uma costura circular. Então, você vai ajeitando aqui embaixo para não ficar embolado, né? Para não fazer preguinhas nesse tecido. E aqui você vai girando. Como é circular, você vai posicionando, olha, ele tá, olha,
Não tem como ficar reto aqui, porque se ficar reto não vai fazer esse modelo circular que nós queremos. Então ela tem que ficar assim no círculo e você vai girando a costura. Pisa no acelerador, no pedal e vai com as mãos aqui direcionando o seu tecido. Vai ajeitando o pano nos dois lados. Eu já costurei aqui esta parte, agora vamos costurar a outra parte, o outro lado. Então, eu vesti na almofadinha pelo lado avesso, vou juntar bem o zíper aqui em cima, vou pegar a agulha com a linha e vou dar um pontinho aqui, para ele ficar fechadinho nesse ponto, para eu colocar a tampa e ele não sair do lugar. No outro lado o zíper estava fechado, ficava beleza. Aqui o zíper vai ter que ficar aberto, porque eu vou cortar essa ponta de zíper. Como o meu zíper é maior, eu tenho que fazer isso aqui. Se o seu zíper estiver no comprimento certo, você não vai precisar fazer isso, cortar seu zíper. Aqui vai ter uma sobrinha maior de tecido, não tem problema, nós jogamos fora depois. E eu vou colocar o outro lado da tampinha. Vou posicionar, vou fazer igual eu fiz com o outro. Prendo com um alfinete em 4 pontos e depois alinhavo. Só lembrando que quando você for colocar, eu coloquei ela inclinada para a câmera pegar melhor, mas quando você for colocar, esta posição é mais fácil para você, porque a almofada fica apoiada na mesa. Aqui eu acabei de alinhavar esta outra ponta. Aqui sobrou mais tecido, teve uma sobra maior de tecido. Eu já tinha deixado de propósito para isso. Então, como sobrou um pedaço maior, nós vamos passar a costura exatamente em cima onde alinhavamos, onde está o nosso alinhavo, que aí vai ficar bem ajustadinho, e depois essa sobra nós vamos cortar. Agora eu vou cortar esse excesso, deixei ela vestida aqui que vai ficar melhor para cortar. Cortei o excesso do tecido que ficou nas duas pontas, já vesti a almofadinha aqui e vamos fechar o zíper e ela ficou prontinha. Finalizamos a nossa almofada de rolinho, ficou toda certinha, olha, toda bonitinha. Eu espero que ela seja muito útil para você dar de presente e que você possa fazer para vender também. Muito obrigada por assistir e até o próximo!